Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma aula nossa da disciplina das ciências morfofuncionais do sistema nervoso e cardiorrespiratório. Nossa aula de hoje ela tem um tema: sistema nervoso periférico, nervos cranianos, nervos espinhais e plexos, tá? Então, para começar a nossa aula, a gente vai dividir então os temas de acordo com o nosso livro, de acordo com as nossas videoaulas, tá? Do portal. Então, sistema nervoso periférico, a gente vai falar sobre a anatomia desse sistema nervoso periférico, nervos cranianos, nervos espinhais e plexos, e, por fim, a patologia relacionada ao sistema nervoso periférico, que é a lesão medular. Então, o que seriam os nervos? Os nervos correspondem a um conjunto de fibras nervosas unidas por tecido conjuntivo denso. Então, gravem essa informação, tá? Os nervos são formados por tecido conjuntivo denso, organizados em feixes, tá? Então, esses são feixes de tecido conjuntivo denso. São responsáveis os nervos pela transmissão dos impulsos nervosos, tá? Então, nós temos os neurônios, que fazem o processo das sinapses, né? Mas é através dos nervos, então, é que a gente tem a transmissão desses impulsos nervosos. Eles são divididos em fibras sensoriais, a gente vem falando sobre essas fibras desde as nossas primeiras aulas. Então, as fibras sensoriais, elas levam os impulsos das células para o sistema nervoso central e as fibras motoras levam o impulso do sistema nervoso central até os músculos. Então, as fibras sensoriais, ela seria a pergunta, como a gente sempre cita em exemplo, e as fibras motoras seriam a resposta a essa pergunta. Aí a gente divide então em nervos, tá? E o primeiro item que a gente vai trabalhar são os nervos cranianos. Os nervos cranianos, nós possuímos 12 pares de nervos cranianos, tá? Então não tenho 12 nervos, nem 12 pares de nervos cranianos, tá? Eles são enumerados em numeral romano de 1 a 12, tá? E emergem então da base do encéfalo, conectando então aos órgãos do sentido e aos músculos, tá? E a maioria desses pares de nervos cranianos, eles estão associados ao tronco encefálico, tá? Como a gente mostra aqui na nossa imagem, que podem estar então no bulbo, na ponte e no mesencéfalo, perdão. Bom, então falando a numeração no organismo humano, né, desses nervos cranianos. Então, o par de nervo número 1, ele é considerado o nervo olfatório. O 2, nervo óptico. Nervo 3, nervos oculomotor. 4, nervo troclear. 5, nervo trigêmeo. Vocês vão ver depois por que ele é chamado de trigêmeo, tá? Nervo abducente. 7º, nervo oficial. 8º, nervo vestíbulo coclear. 9º, nervo glossofaríngeo. 10, nervo vago. 11, nervo acessório. 12, nervo hipoglosso. Mostrando para vocês a localização de cada um. Então, nós iniciamos falando sobre o nervo olfatório, então os pares de nervo olfatório. Aqui mais abaixo localiza-se o nervo óptico. Em seguida, nós temos os pares de nervo oculomotor. Depois eu venho bem pequenininho as extremidades, o nervo troclear. Depois eu venho com o nervo trigêmeo. E aí eu chamo ele de nervo trigêmeo porque ele tem três dispersões, tá? Por isso que ele é chamado nervo trigêmeo. Em seguinte, nós vemos com o nervo abducente, nervo facial, nervo vestíbulo coclear, nervo glossofaríngeo, nervo vago, nervo acessório e nervo hipoglosso, tá? Então, lembrando que a cada lado do nosso encéfalo, nós possuímos cada lado, então, a gente possui um desses pares de nervos cranianos, tá? Então, nós temos um par de nervo, cada um localizado em um córtex, em uma parte do hemisfério desse nosso encéfalo, ok? E aí a gente fala a respeito de cada um e a sua função, tá bom? As características desses nervos cranianos. Então, o primeiro nervo craniano é o nervo olfatório. Ele é um nervo sensitivo
e transmite impulsos relacionados ao olfato, tá? Por isso que a gente coloca um narizinho nessa imagem, tá? O segundo nervo, o segundo par de nervo, ele é o nervo óptico. Ele é um nervo motor relacionado ao movimento dos olhos. Esse nervo, ele relaciona-se com músculos externos que movem essa importante estrutura, ou seja, que move os nossos olhos. O terceiro é o nervo. E aí, a função do óptico com o óculo motor, eles estão bem. Aliás, perdão. Terceiro, o óculo motor, tá? Eu acabei falando errado. Desculpa. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. O nervo óptico é o nervo sensitivo, estão relacionados com os impulsos visuais, tá? Então, o impulso visual é relacionado ao nervo óptico. Já o que eu falei é justamente sobre o nervo oculomotor, tá? Está relacionado ao movimento dos olhos, é a forma como você vira esse seu olho de um lado para o outro, para cima, para baixo, está relacionado justamente ao nosso nervo oculomotor, tá bom? Com relação ao nervo troclear, que é o nervo de número 4, tá? É um dos menores nervos cranianos que a gente tem, tá? E está relacionado à inervação do músculo oblíquo superior do olho, tá? Então, ele e o oculomotor estão relacionados também a esse movimento da nossa musculatura ocular, tá bom? O quinto é o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, então ele é sensitivo e motor, tá? As suas fibras nervosas estão relacionadas com os músculos da mastigação, tá? Então, o nervoso está relacionado à mastigação e as sensitivas enviam mensagens dos olhos, glândulas lacrimais, pálpebras, dentes, gengivas, lábios, palatos, pele da face e o couro cabeludo, tá? Então, lembrando diretamente sobre a função do nervo trigêmeo, está relacionado aos músculos da mastigação, tá? Sexto é o nervo abducente, tá? Ele é predominantemente do tipo motor e são responsáveis pelos movimentos dos olhos, bem como o ajustamento do foco e do foco de luz, tá? Algumas das suas fibras sensitivas atuam em informações relativas às condições musculares do indivíduo, tá? O sétimo, ele é o nervo facial, ele é um nervo misto, tá? Suas fibras motoras fornecem impulsos relacionados com a expressão facial. Então, esse movimento de você conseguir ter essa expressão de raiva ou de tristeza ou de alegria, essa expressão facial está relacionada justamente a esses nervos faciais, tá? Bem como na liberação de lágrimas e na liberação de saliva, tá? Já a sua fibra sensitiva, ela está relacionada com aspectos relacionados à gustação, tá? Ao paladar. O oitavo, que é o vestíbulo coclear, ele é um nervo sensitivo e está relacionado com o equilíbrio corporal e principalmente com a audição. Se a gente for lembrar, eu não sei se eu cheguei a falar em aula para vocês, mas o nosso equilíbrio, o ato de você conseguir ficar em pé e ter equilíbrio frente a isso, está dentro do nosso ouvido, tá? No nosso ouvido interno. Por isso que ele está relacionado ao vestíbulo coclear e está relacionado justamente a essas duas situações, tá? Que é o equilíbrio corporal e a audição. O nono, que é o nervo glossofaríngeo, ele também é um nervo misto, também é um nervo motor e um nervo sensitivo, tá? As fibras sensitivas são responsáveis pelos impulsos originados da faringe, tonsilas, língua e carótidas, e as fibras motoras podem levar impulsos às glândulas salivares e músculos faríngeos, estão relacionados geralmente às funções da nossa língua, tá? O décimo, que é o nervo vago, também é um nervo misto, tá? Que está relacionado com os batimentos cardíacos, funcionamento dos pulmões e sistema digestório, na fala e na deglutição, tá bom? Quase finalizando, a gente tem o 11º, que é o par de nervo craniano acessório, tá? São os nervos acessórios, eles são nervos motores e estão relacionados para enviar as mensagens ao ombro, pescoço, faringe, laringe e palato mole. E ele está relacionado também aos movimentos, a ação motora
de movimentar a tua cabeça para um lado e para o outro, tá? Já que ele é um nervo motor, ok? Por fim, a gente tem o par de nervo hipoglosso, tá? Que é um nervo motor também e está relacionado pelos movimentos do músculo. Estão relacionados aos movimentos do músculo da língua, faringe e laringe, tá? Então, a gente não tem uma relação direta específica a cada nervo, tá? Cada nervo ele tem N funções e atuam da forma sensitiva ou atuam como fibras sensitivas ou como fibras motoras, tá? Aqui eu mostro para vocês basicamente o que eu acabei de falar para vocês, tá? As características desses nervos cranianos, aqui também. E aí, após os nervos cranianos, baixando um pouquinho, já começando a chegar então nessa medula, chegando de fato na cervical, aliás, na medula espinhal propriamente dita, nós temos os nervos espinhais. Então, os nervos espinhais são considerados como as vias de comunicação entre a medula espinhal e os nervos que suprem as regiões específicas do corpo, tá? Esses nervos espinhais, eles são divididos aliás, existem 2 feixes de axônio que recebem os nomes de raízes, tá? E o que fazem essas raízes? Elas conectam cada nervo espinhal a uma parte da medula espinhal, tá? Esses feixes de axônio, então, que a gente chama de raízes, a gente divide em raiz anterior e raiz posterior. O que seria a raiz anterior? Essa raiz anterior, ela contém os axônios dos neurônios motores que conduzem os impulsos nervosos a partir do sistema nervoso central para as células e os órgãos efetores, tá? E já esses feixes de axônio relacionados à raiz superior, nesta raiz, então, os axônios sensitivos conduzem os impulsos nervosos a partir dos receptores sensoriais na pele, músculos e órgãos para o sistema nervoso central. Então, fazendo uma observação de cada localização, então aqui nós temos as raízes nervosas, tá? Nós temos a raiz dorsal e a raiz ventral, tá? Então, ela é o aferente e o eferente, de acordo com as estruturas que a gente falou nas aulas anteriores, tá? Lembrando, então, que o dorsal inerva a pele e os músculos do dorso e a ventral faz a inervação dos membros da porção anterolateral do tronco, tá? Que eu queria falar mais para aqui para vocês, das raízes. Então, estão relacionadas diretamente aos feixes de axônio, tá? São feixes de axônio que formam essas raízes. Fazem a ligação, tá? Fazem a ligação entre o nervo espinhal e a medula espinhal, tá bom? Então, faz a ligação do sistema nervoso por completo. Tá? Aqui, então, a gente tem os nervos espinhais, tá? Aqui a gente tem a medula espinhal, mostrando para vocês, tá? E os nervos espinhais, tá? Esses nervos espinhais nós dividimos em 5 porções, tá? Em alguns livros, eles fazem a união entre os nervos sacrais e os nervos coxígeos, tá? Mas aqui eu queria demonstrar para vocês cada um em específico. Os nervos cervicais, então, estão na parte cervical dessa nossa coluna vertebral, tá? Nós possuímos 7 nervos cervicais, então vai de C1 até C7, tá? Nervos torácicos, a gente já chama esses nervos de T, tá? Então, na parte torácica dessa coluna vertebral, então nós temos 12 nervos torácicos. Nervos lombares estão nas proximidades da lombar, nós temos 5 nervos lombares, que vai de L1 a L5. Nós temos também os nervos sacrais, que vai de S1 a S5, e nós temos o nervo coxígeo, tá? Então, se a gente fosse dividir essa medula espinhal, essa coluna vertebral em nervos espinhais, nós temos 5 grupos: nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares, nervos sacrais e nervos coxígeos. Gente, a importância da gente compreender esses nervos espinhais estão relacionados principalmente à patologia, que a gente vai falar lá no final para vocês, tá bom? Nós temos também os nervos intercostais, tá? Então, os ramos anteriores dos nervos espinhais, do T2 ao T12, não entram na formação dos plexos, que a gente vai falar já já para vocês o que são os plexos. E são chamados de nervos torácicos
ou nervos costais, intercostais, tá? Então, são justamente esses nervos bem aqui, ó. Eles não entram para a formação dos plexos, tá? Aqui eu trouxe para vocês mostrando a localização, tá? Então, a gente tem cada partezinha da coluna, e aí aqui dentro a gente tem, por dentro, nessa musculatura, a gente tem a veia intercostal, a artéria intercostal e o nervo intercostal, tá? Esse nervo intercostal, então, ele vai agir diretamente lá na minha coluna, lá na minha medula, tá bom? Os nervos intercostais, então, a gente faz a divisão deles, tá? Então, nós temos o nervo T2, que após deixar o forame intervertebral, o ramo anterior do nervo T2 inerva os músculos intercostais do segundo espaço intercostal. Então, ele é responsável por inervar a pele da axila e a face posteromedial do braço, tá? Então, a porção mais superior dessa porção da coluna, ok? Os nervos T3 a T6, eles estendem-se ao longo dos sulcos costais das costelas e passam para os músculos intercostais e para a pele da parede torácica anterior e lateral. Nervos do T7 ao T12, eles são responsáveis pela inervação dos músculos intercostais e do abdômen e a pele. Os ramos posteriores dos nervos intercostais inervam os músculos dorsais profundos e a pele da face posterior do tórax, ok? E quem são os plexos, então? Os plexos, eles são redes de nervos localizados no lado esquerdo e direito do corpo, tá? Então, a gente tem plexos dos dois lados da coluna vertebral. E a função deles é o quê? Unir uma grande quantidade de axônios provenientes dos ramos anteriores dos nervos adjacentes, tá? Então, a função dos plexos é fazer a união entre o axônio, entre os axônios desse plexo, tá? Nós temos o plexo, então, dos dois lados, tá? Aqui a gente tem a visualização, portanto, da medula espinhal dentro da coluna vertebral. Então, vocês lembrem que a coluna, a função dela é sustentação dessa medula e proteção dessa medula, tá? E aí nós dividimos os plexos em plexo cervical, que é a porção mais superior, depois nós temos os plexos branquial. No meio disso nós temos os nervos intercostais, que ele então tem ação direta com o axônio, tá? Nós temos os plexos lombares e os plexos sacrais. Então, os plexos, elas são redes de nervos localizados do lado esquerdo e direito do corpo e que unem grande quantidade de axônio, tá? A função desses plexos, então, é fazer a união de axônios. Os plexos, nós também subdividimos eles, tá? Eles são plexo cervical, braquial, lombar, sacral e o coxígeo. Eu acabei não mostrando nem para vocês o coxígeo aqui, mas ele já está bem aqui nessa porçãozinha final, tá bom? Então, o cervical, ele é formado pelos ramos ventrais dos 4 principais nervos cervicais, tá? Então, ele vai de C1 a C4. O plexo braquial, ele é formado pelos ramos ventrais dos nervos espinhais. Então, ele vai do C5 ao T1, apesar do T1 ele ser torácico, ele tem ainda a função de união desses axônios, tá? A partir do T2 é que a gente tem nervo intercostal. Plexo lombar resulta da união dos ramos ventrais, vai de L1 a L4, lá embaixo, já lá na lombar, na outra porção mais inferior, tá? Sacral resulta da união dos ramos ventrais, que vai de L4 até S3. Apesar dele estar com o nome de sacral, mas ele ainda tem os lombares associados a ele, tá bom? E o plexo coxígeo é formado por um pequeno ramo descendente de S4 e pelos ramos ventrais de S5. Bom, e aí nós temos, por fim, as terminações nervosas, que é o finalzinho já, tá? Então, elas são, é a porção onde a gente tem inicia a pergunta e finaliza a resposta, tá? Então, essas terminações nervosas, elas são divididas em terminações nervosas livres e terminações nervosas encapsuladas. O que seriam essas terminações nervosas livres, tá? São relacionadas diretamente aos receptores para dor, temperatura,
cócega, coceira e as sensações táteis, tá? Então, aqui eu mostro para vocês algumas terminações nervosas livres, tá? Então, ela é muito mais sensível quando comparada às terminações nervosas encapsuladas, tá? Então, as encapsuladas são receptores para o tato, a pressão e a vibração. Então, eu preciso de uma sensibilidade maior para que essas terminações nervosas encapsuladas elas sejam ativadas, tá bom? Então aqui a gente mostra para vocês algumas terminações nervosas livres, tá? Mecanorreceptores, termoceptores, nociceptores, tá bom? E assim ademais. Essas terminações nervosas, então, elas também são divididas em grupos, tá? Que foi o que eu acabei de falar para vocês. O grupo das terminações nervosas mecanorreceptores ou mecanorreceptoras, elas detectam a pressão mecânica e fornecem sensações táteis de pressão, vibratórias, proprioceptivas, de audição e de equilíbrio. Estão relacionadas ao monitoramento e estiramento dos vasos sanguíneos e dos órgãos internos. Já as terminações nervosas termorreceptoras, elas detectam alterações na temperatura, tá? Então, estão sensibilizadas com relação à temperatura. Nociceptoras respondem aos estímulos resultantes de lesão física ou química ao tecido. Fotorreceptoras, então, como o próprio nome diz, são receptoras relacionados à luz, à detecção da luz que atinge diretamente, então, a nossa retina. Os quimiorreceptores são receptores químicos, tá? Então detectam substâncias químicas na boca, tá? Através do paladar, no nariz através do olfato e não através dos líquidos corporais, tá? E os osmorreceptores estão relacionados às pressões osmóticas, então a sensação, de pressão osmótica dos líquidos corporais. Essas terminações hormorreceptoras estão relacionadas principalmente quando a gente tem aquela sensação de bexiga cheia, tá? Estão relacionadas justamente às terminações nervosas osmorreceptoras, perdão. Por fim, falando um pouquinho sobre a patologia, tá? Nós temos a patologia da lesão medular, tá? A lesão medular ela é definida como uma lesão na medula espinhal, tá? Que pode levar a alterações na parte motora e na parte sensitiva, tá? Relacionada à sensibilidade. Essa lesão medular ela depende da localização e da extensão dessa lesão, ou seja, quanto mais alta essa lesão, mais próxima do cérebro ela tiver, né? Maior é a perda desses movimentos ou dessas sensibilidades, tá? Os movimentos e as sensações corporais, elas podem estar durante essa lesão parcialmente reduzida, tá? Ou totalmente perdida, sempre abaixo da lesão, tá? Então, se a lesão foi na L1, a tua sensibilidade vai ser sempre abaixo da L1, tá? É o exemplo dado. A lesão medular ela pode ser do tipo reversível ou do tipo irreversível, tá? Sendo que a irreversível ela pode ser causada por um corte transversal na medula, tá? Ou por causas congênitas também, que é muito comum. E o irreversível, ela pode ser por compressão medular, tá? E aí, quando eu falo a respeito dessa reversível, a gente fala a respeito sobre o tratamento. Bom, e aí quando relacionado ao tratamento da lesão medular reversível, né? Esse tratamento ele pode ser cirúrgico, né? Com a remoção da causa da compressão, tá? Ou pode estar relacionada também às doenças infecciosas ou degenerativas, tá? Então vai depender muito como é que foi essa lesão, qual foi o estadiamento dessa lesão, como foi que aconteceu essa lesão para ela se tornar irreversível, para ela ser do tipo reversível ou reversível, tá? Lembrando que a irreversível é quando eu tenho a quebra, ou então quando eu tenho corte de uma forma irreversível, sem conseguir voltar, nessa medula, tá bom? Daí aqui eu mostro para vocês uma imagem relacionada à lesão medular, tá? Então ela pode atingir todos os pontos, todos os nervos dessa medula,
tá? Quando a gente fala em compressão, é de fato quando eu aperto longitudinalmente ou através de compressão direta e indireta, tá? Transversalmente também, a gente pode ter essas lesões medulares. E a reversibilidade ou a irreversibilidade, ela vai estar relacionada diretamente a qual nervo que ela atingiu, tá bom? E aí lembrando que pode ser do tipo reversível ou reversível, tá? Quando essa lesão, essa agressão foi feita na cervical, ou seja, quanto mais próximo a gente está aqui da caixa craniana, por dentro aqui do encéfalo propriamente dito, pior é essa lesão, tá? Porque quanto mais alta, maiores problemas a gente pode ter a nível de membros superiores, inferiores e corpo por completo, tá? Então, as lesões a nível da cervical são lesões que geralmente levam a tetraplegia, tá? Que é a paralisação de todos os membros do pescoço para baixo, tá? Então vai depender muito da localização. Então ele cita aqui no exemplo, se essa injúria ou se essa lesão for a nível de C4, ela pega do pescoço para baixo essa tetraplegia, tá? Já se foi um pouquinho mais baixo, se pegou na C6 essa injúria, ela já baixa um pouquinho, então ela já vem do ombro para baixo essa lesão, tá? Mas ambas são lesões que levam à paralisação completa, na tetraplegia dos 4 membros, tá? Quando eu penso nessa lesão a nível de medula de nervos torácicos, tá? A gente tem, por exemplo, que ele cita aqui a injúria na T6, tá? Na torácica 6, ela leva uma paraplegia. Então, ela é de abaixo do peitoral para baixo é que eu tenho a paralisação desses membros inferiores, tá? Quando essa lesão é a nível da lombar, e aqui ele cita o exemplo na L1, tá? A gente tem lesões principalmente relacionadas na verdade, a maioria das lesões estão relacionadas a L1, tá? L1, L2. A gente tem essas lesões relacionadas a esses nervos e aí levam a essa paraplegia desse paciente, tá? Então a gente tem geralmente pegando mesmo diretamente os 2 membros inferiores, tá? As pernas. Quando a gente tem lesão a nível de sacral e coxígena, a gente também tem lesões relacionadas à paraplegia. Geralmente na sacral e na coxígena são paraplegias, mas são lesões reversíveis, tá? Então essa lesão ela vai ser de acordo com o tipo de lesão que aconteceu, com o tipo de injúria que aconteceu nesses meus nervos, tá? Podem ser injúrias na cervical, na torácica, na lombar, na sacral e coxígea, tá? Aqui a gente cita o exemplo de lesão em cada uma, sendo que se pegou na cervical, já diz que aquele paciente tem uma tetraplegia. Na torácica, paraplegia. Na lombar, sacral e coxígea, a gente também tem paraplegia, ok? Isso aqui vai ser o tema da nossa aula que vem, tá bom? Que a gente vai falar sobre os nervos simpáticos e atividade simpática e atividade parasimpática. Já posso dizer para vocês que a gente tem atividade simpática relacionada às extremidades dessa minha medula, tá? Espinhal, desses meus nervos espinhais, tá? E a atividade simpática estão relacionadas ao intermédio, tá? E o que eu posso falar para vocês já adiantando relacionado aos nervos simpáticos e parasimpáticos é que eles estão sempre em troca, em contradição com relação às suas respostas. Então, por exemplo, a atividade parasimpática relacionada à constrição da pupila, né? O inverso a gente tem na atividade simpática, que é a dilatação dessa pupila, tá? Bem como a atividade parasimpática relacionada à estimulação da saliva. Atividade parasimpática, então, a simpática ela faz o inverso, tá? É a inibição dessa saliva, tá? Assim como a gente tem inibição das atividades de contração, da ativação dessa... na verdade, inibição da atividade do estômago, bem como na atividade parasimpática, a estimulação dessa atividade estomacal, tá? E assim vai com relação a cada um. Mas isso aqui é o tema da nossa aula
da nossa aula que vem, tá? Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, ambos estão atuando aí nessas atividades simpáticas e parasimpáticas, tá? Vamos assistir nossas web aulas, vamos fazer nossas atividades e vai estar tudo certo. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, se possível, tá? E vamos aproveitar esse tempinho aí pra gente estudar um pouquinho mais nosso conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via AVA ou via e-mail. Eu tô sempre disponível para vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigada e vamos estudar, ok? Tchau, tchau.